Bom, aqui eu queria expor, vamos dizer assim, a minha impressão a respeito do filme Lords of Chaos. Eu assisti ele ontem pela madrugada. Então a questão é a seguinte: é, no essencial, né, de acordo com as informações que estão no livro Lords of Chaos, e conforme outras fontes em que essas informações estão presentes, né, fontes que estão na internet, e pela própria confirmação das pessoas que estavam diretamente envolvidas com os eventos lá, de fato o filme está sendo, no essencial, está sendo fidedigno à realidade. Né? Ou seja, pontos essenciais. Você tem o suicídio do Dead, você tem o incêndio às igrejas, você tem, né, que já está atrelado a certos atos de terrorismo. Terrorismo, assim, no sentido de, né, vandalismo e outros tipos de depredações que foram promovidas ali. Você tem o assassinato de um homossexual por um membro de outra banda. E você tem o assassinato do Easter Set, né, protagonizado por Barry Vickers. Né. Tudo isso é real. Eu achei só que o filme negligenciou num ponto. Né. Se bem que alguns sinais disso estavam ali no filme, mas eu acho que ele deveria deixar isso mais claro, que é o fato do Easter Set estar bastante envolvido com o movimento comunista. Ele era frequentador, como eu sempre digo, da Red Alf, lá, que é a Juventude Vermelha da Noruega. Né? E certamente isso é que foi, vamos dizer assim, a grande inspiração para se formar ali o Black Circle, o Inner Circle, né? Aquele grupo de jovens ali que promoveram o caos. Hum? Porque, embora a intenção de se promover ali um incêndio à igreja, vamos dizer, um terror satanista e uma espécie de resgate do paganismo, como declarou Varg Vikernes, tudo isso, de fato, como eu disse, é um prato cheio para movimentos revolucionários. Ou, como o professor Olavo explica, a questão da revolução cultural na linha gramsciista. Tudo isso pode estar perfeitamente alinhado, né, com, vamos dizer assim, movimentos revolucionários. Quando um movimento, um grupo de revolucionários pretende derrubar uma ordem para instalar a outra, o que precede ao estabelecimento, por exemplo, do comunismo num país? Né? Em geral, é o estabelecimento, vai se gerar um caos, vai se tentar desestruturar, desestabilizar a cultura e o espírito das pessoas. E é por isso que eu reitero aqui minha tese da relação do que está descrito no livro Lords of Chaos com o que está descrito nos Demônios do Dostoiévski, que é um romance bastante profético. Dostoiévski é um dos maiores escritores da humanidade. É um cara que previu não só o alastramento do comunismo pelo mundo numa fórmula bastante precisa, mas a própria União Soviética no seu país, que é a Rússia. Então, dada essa fórmula, dada que ela se repetiu ao longo do tempo, né, nas décadas seguintes, ao longo do século seguinte, fica bem claro perceber a clara relação disso, né, desses eventos que ocorreram na Noruega, entre os jovens ali de músicos de black metal com um movimento revolucionário. Ali ainda levando em conta o fato de que o Eystein Arset era um frequentador e era um estudioso de comunismo. Né? Então, assim como aquela região descrita pelo Dostoiévski ali nos Demônios tornou-se um verdadeiro laboratório de um processo revolucionário, ali a Noruega, durante esse tempo ali, passagem da década de 80 para 90, tornou-se um verdadeiro laboratório nesse sentido. Né? E, assim, para fazer um pequeno parênteses, né, o que achei bastante revelador é que o Sr. Varg Vikernes publicou no seu canal 2 vídeos fazendo severas críticas ao filme e ao diretor. E é como eu digo, gente, na medida que o tempo passa, o cara vai, o cara vai se revelando, ele vai vai denunciando a si mesmo. Então o Varg Vikernes ele estava
assim, parecia bastante indignado com a versão que o diretor gravou a respeito do assassinato de Eystein Arset, protagonizado por Varg Vikernes. Isso aconteceu realmente, né? O próprio Varg Vikernes é um assassino, confesso. Não é um assassino arrependido, né? E até nesse sentido, fazendo um adendo aqui, o Varg Vikernes ele é muito próximo do Raskolnikov, que é o personagem de um outro livro de Dostoiévski, Crime e Castigo. E a cena, tal como, não estou dizendo nem a cena do filme, tal como o Varg Vikernes já descreveu várias vezes, eu li várias entrevistas dele falando sobre isso, é muito parecida com a cena protagonizada por Raskolnikov no Crime e Castigo. Quem lê vai entender, né? Você vai lá, ele intimida a pessoa, na casa dela, né? Ele soube por terceiros que a pessoa pretendia matá-lo, né? Iria começar a ameaçá-lo. Então ele se adianta, né? E vai lá intimidar a pessoa, convence a pessoa a abrir a porta da sua própria casa para ele, né? E ele comete o assassinato. E em seguida ele diz que agiu em legítima defesa, que é um troço assim, é uma coisa que assim, é totalmente fora da realidade. A pessoa agir dessa maneira e dizer que agiu em legítima defesa é uma pessoa que realmente não entende, não sabe lidar com a realidade, né? Isso é exatamente o contrário. Quem tentou agir em legítima defesa ali foi o Esterset, né? Enfim. Mas assim, quando o Varg Vikernes critica o diretor a respeito da, da cena do assassinato, ele me parece muito indignado com a interpretação que o diretor faz da cena. Mas me parece que o próprio Varg Vikernes acaba reiterando o seu ato. Porque daí ele volta a descrever a barbaridade que cometeu com riqueza de detalhes, né, para deixar claro que ele não matou a pessoa tal como está representado no filme. Ele matou a pessoa de uma outra maneira. O fato de ter matado uma pessoa, de ter cometido um assassinato, para ele, naquele momento, é um detalhe de somenos. O que interessa, né, para ele, assim, a coisa realmente indigna é o fato de que o diretor, ele, vamos dizer, dramatizou demais a cena. Sendo que no final termina com uma estocada na testa, né, da sua vítima, né, tal como o próprio Varg Vikernes faz questão de, 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 de deixar claro, né, que ele fez. Ou seja, o sujeito, ele é um sujeito sem noção, ele é um sujeito moralmente indiferente e que, no meu entender, ele quase beira a psicopatia. O Varg Vikernes é um sujeito sem noção, gente, né? Ele é um cara que, infelizmente, eu não sei se isso é a questão do caráter dele ou se o envolvimento com tudo aquilo ali, com todos aqueles eventos, isso acabou afetando ele. É um sujeito, assim, bastante, vamos dizer assim, bastante insensível para a realidade, né? E até bastante agressivo. Mas, enfim, no mais você tem o encadeamento dos fatos, né? Embora tenha se dramatizado aqui ou ali, tenha se inserido um elemento aqui ou ali, ainda assim, essencialmente, tudo aquilo ocorreu. E tudo aquilo, como eu disse, está muito bem relacionado com o processo revolucionário. Quando eu faço a comparação com o livro dos Demônios do Dostoiévski, é porque, assim, nos Demônios do Dostoiévski, você tem uma geração de intelectuais socialistas que prepara, sem querer, a geração seguinte, que vai promover o caos. No caso do livro, eu coloco aqui que você tem uma geração, ele coloca um histórico da música, do rock and roll, até chegar ao black metal. Ele põe desde a fase dos anos 60, com os hips, Beatles, Stones, passando pelos anos 70, Black Sabbath, Led Zeppelin, anos 80, Venom, a Merciful Fate, até chegar no black metal. Então você tem uma geração anterior de músicos que, olha, eu não estou querendo aqui, né, não estou falando aqui que é querendo desmerecer as bandas. As bandas, né, todas as bandas dos anos 50 para cá, né, surgiram grandes artistas, né, que criaram grandes bandas e produziram muitas músicas boas. Eu sou fã de diversos estilos de música, clássica, soul, jazz, folk, rock, metal, country. Mas a gente tem que deixar claro, né, não dá para fechar os olhos para essa questão
ideológica, que muitas vezes se apega, se atrela a um movimento musical e acaba maculando muito. O próprio livro aqui do Lords of Chaos já deixa claro que a passagem dos anos 60 para os anos 70 foi marcada por tragédias. Você já tinha alguns ídolos do rock já morrendo de overdose, e você tem lá a, o show trágico do Gimme Shelter, do Rolling Stones, né? Quer dizer, a geração Paz e Amor terminou em violência. Você tinha ali os eventos ali com o Charles Manson, né? O Charles Manson, para quem não conhece, é aquele famoso psicopata que promoveu uma chacina em Beverly Hills. Ele conseguiu arregimentar um bando de hippies alucinados que cometeram essas barbaridades. E tudo isso inspirado em músicas dos Beatles, no White Album dos Beatles, né? Então ele maculou a coisa. Não que o White Album dos Beatles tenha sido produzido para fazer alguma apologia ao crime, mas a questão é que essas coisas andam juntos, muitas vezes, né? Então ele acabou meio que até maculando um pouco a carreira dos Beatles aí por causa disso. Mas você tinha um espírito ali um tanto revolucionário já nos anos 60, assim, nesse sentido, né? Bom, pegando na cultura pop, ela já estava bastante, né, influenciada pela questão, como que o professor Olavo explica muito bem, da Revolução Cultural. Então, deixando um pouco a música de lado, coloquemos a questão ideológica. Essas bandas, as bandas que precederam aí, as bandas do heavy metal, elas formam uma geração anterior que de certa forma preparou as coisas para chegar a esse extremo, né? É só ler os dois livros, o Lords of Chaos e os Demônios de Dostoiévski, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Então, assim, e uma coisa que me deixou bastante estarrecido foram os comentários que foram produzidos aqui no YouTube. Eu assisti a diversos desses comentários a respeito, né, do filme Lords of Chaos. É incrível como é que as pessoas conseguem sair daquela esfera, né, de, 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 de idolatria do rock, né? Cara, eu também gosto do rock, você não precisa superestimá-lo, não precisa fazer do rock uma cultura religiosa, né? Porque as pessoas se referiram ao filme ou apenas contando a história do filme, né? Vamos dizer assim, claro, nenhuma das pessoas que comentou a respeito endossou qualquer ideia, né, expressa no filme, nem qualquer um daqueles atos, todos reprovaram. Bom, você tem que reprovar, isso é óbvio, só que ninguém soube explicar a coisa tal como ela é, na sua natureza, né, mais evidente, que ali você tem assim, o filme ele é horrível de ponta a ponta, né? Não é um filme para ser cult, no meu entender. Eu acho que o diretor, não sei se essa foi bem a intenção do diretor, mas ali a questão do filme é deixar bem claro até onde as coisas podem chegar. O filme, já que ele é bastante fidedigno a muitos fatos que estão descritos nos documentos e confirmado pelas próprias pessoas que estiveram lá, então, já que ele, né, reproduz esses fatos, ele é um verdadeiro alerta para as novas gerações, para que não façam esse tipo de coisa. Fique bem claro que tudo aquilo ali, né, é uma coisa que não deve se repetir. É horrível, eu não entendo como é que eu vi muitos comentando assim, aquela cena eu achei horrível, mas aquele detalhe ali, pô, cara, ficou meio macabro. Mas pera, não, o filme todo é assim, né? O filme todo só vai expressando a tendência do grupo tornar-se cada vez mais, é, o grupo de jovens tornando-se cada vez mais agressivo, cada vez mais militante, cada vez mais influenciado, né, por energias negativas, né? Você tem o comunismo pairando sobre aquilo ali, você tem, né, pessoas morrendo, pessoas se suicidando, pessoas sendo assassinadas, né? Patrimônio público sendo depredado, igrejas sendo incendiadas, né? Os caras se matando entre si, porque o Varg Vikernes matando o Esterset é isso. Culminou com a violência dentro do próprio grupo, que é uma coisa que ocorre muito em grupos comunistas, né? Quer dizer, o filme todo ele é horrível. Então, como é que as pessoas não têm que recomendar ele como uma coisa cult, pra você curtir? Eu vi uns ali, cara. Oh, cara, esse é o true metal, esses caras são muito true. Pelo amor de Deus, meu. Como é que as pessoas vão ficar insensíveis a um troço daquele? Né? Isso aí, cara, não é filminho The Walking Dead, não é o Hellraiser, né?
Isso não é o Freddy Krueger, não é Morte do Demônio, não é esses filmes trash de terror, cara. Aquilo é a representação de fatos reais. E ele é muito mais assustador do que qualquer filme de terror. Só que as pessoas não têm que assistir aquilo para se divertirem. A pessoa não tem que estar entusiasmada para ver aquilo e, nossa, meu Deus, que coisa poderosa, meu Deus. Né? Nossa, que tesão, cara, os caras são muito foda. Né? Só que as pessoas que comentaram, embora não endossem nada do que foi feito de errado lá, não são capazes de relacionar isso com outros eventos, assim, não são capazes de situar aqueles eventos ali do black metal na Noruega num contexto que envolve mais coisas. Né? Como eu disse, questões ideológicas, comunistas, socialistas, esquerdistas, totalitárias. Eles não conseguem fazer essa avaliação, eles estão naquela esferinha do rock e muitos têm medo de falar muito mal disso. Por quê? Porque eles adoram o rock, eles adoram black metal e não querem falar mal dele. Vocês têm que falar, meu filho. Um deles até mostrou lá o álbum, que é um dos meus álbuns preferidos do Mayhem, que é o Live in Leipzig, né? Então aqui ele mostrando, eu tenho uma edição simples, o cara mostrou uma edição especial lá, puxou o disco colorido, puxou uns encartes, olha só, isso aqui é um marco da história do black metal, né? É um disco icônico, não sei o que, só fazendo elogios, mas pra lá, e as circunstâncias em que aquele show foi gravado? Porque aquele é um show. Ele só esquece de dizer que naquele show o Dead tentou se suicidar no palco, porque ele, né, ele se cortou, após o show ele teve que ser levado para o hospital, né? Ele fez aquela orgia de sangue, né? Se cortou, espirrou sangue para tudo quanto é lado, na plateia, nos músicos, né? Ele fincou a cabeça de um pobre porquinho, né? Provavelmente compraram a cabeça num açougue, né? No lugar de abate. Aí fincou a cabeça do pobre porquinho, ainda atacou a cabeça do porco no público. Isso, né, não está, não, tal como o filme representa, né, uma orgia ali, não foi bem isso. Ele jogou aquela cabeça de porco e aquilo acertou a cabeça de alguém e machucou uma pessoa. Né? E em seguida teve que ir para o hospital porque ele se feriu, mutilou assim mesmo de forma bastante grave. Quer dizer, aquele disco ali, o Live in Leipzig, assim como outros discos do Mayhem, que tem a participação do Dead, eles são mais um registro de um estado de espírito bastante sombrio, tétrico e perigoso do que propriamente a expressão musical. A música fica em segundo lugar, os discos chamam a atenção, por quê? Pega bem, os discos do Mayhem, que tem a figura do Dead na, na mídia, né, no encarte, não são discos que estão promovendo um marketing. Né? As fotos do Dead nas capas dos discos do Mayhem não são marketing. Eles são a expressão do estado de espírito do Dead. O Dead não estava interessado em fazer marketing. O Dead estava vivendo aquilo ali dia e noite, meu filho. Né? Quer dizer, uma pessoa vivendo nas trevas, né? E entrando, vamos dizer, naquela vibe, como eu expliquei alguns vídeos atrás, quando comparei o caráter do Dead com o caráter de um personagem do Dostoiévski, do livro Os Demônios, que é o Kirillov, que é o sujeito que comete um assassinato. Dentro daquele espírito nihilista, esquerdista, revolucionário, em que a pessoa, vamos dizer assim, aquele esvaziamento do ser, em que a pessoa entra num auto-aniquilamento bastante gratuito, que é o que o Dead fez. Não tinha nenhuma razão para ele fazer isso. Mas ele entrou vamos dizer assim, nessa onda, né? E foi até as últimas consequências. E isso está bem documentado, está bem registrado, e isso é uma coisa horrível. Né? Então, não tem como achar os álbuns do Mayhem que tem o Dead, a participação do Dead é uma coisa tão icônica, quando na verdade eles são a expressão de coisas bastante horríveis. Né? Mas os caras eles são todos entusiasmados, como eu disse, eles veneram o rock. Rock não é uma coisa para ser venerada, gente. Rock é uma coisa legal, é um estilo de música legal, mas as coisas têm que ser colocadas na sua devida proporção. Eu também tenho álbuns do Mayhem aqui. Eu só não fico exibindo isso como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Coisas icônicas e clássicas. Não, eles são horríveis também. Tem um lado bom, né?
estilo de música que eu acho legal, mas o conteúdo da obra, ele é muito sombrio, cara. Mas não é um sombrio em forma de marketing. É uma coisa sombria porque era a exata expressão do estado de espírito, que culminou com um suicídio, meu Deus do céu. Né? Quantos álbuns do Mayhem você tem lá? A carta do suicídio do Dead, você tem lá aquela é, aquela declaração estúpida, absurda do Estiar 7, né? Nós não temos mais um vocalista, mas agora nós estamos, né? Esse é um marco para a nossa banda, né? Vamos dizer assim, o Dead deu um impulso para nós, né? Quer dizer assim, o cara tornando assim ali desumano, né? Assim, ele foi caindo nesse estado, né? De insensibilidade ao sofrimento do outro, né? A ponto que ele já estava ali, vamos dizer assim, usando o suicídio do seu amigo para se autopromover, para se dar bem, que é o que acontece também nos Demônios, do Dostoiévski. Então é claro que isso tem muito a ver com uma influência bastante negativa de ideologias esquerdistas. Isso está impregnado ali na coisa. E as pessoas têm que olhar isso aí e não ficar entusiasmadas com essas coisas. Tem que ter autocrítica. Isso não quer dizer que você precise deixar de curtir as bandas. Mas você tem que olhar a coisa como é e não ficar fazendo esses comentários totalmente inúteis que estão fazendo aqui, que parece que muito mais olham um filme como um bom entretenimento, né? Como mais uma peça de coleção para o seu acervo, do que olhá-lo como um documento de uma realidade bastante perigosa, bastante triste, bastante trágica, entendeu? Olhar a coisa objetivamente, sair, quebrar um pouco essa esfera do mundinho do rock e olhar um pouco além disso. Tá mais do que na hora, gente. Vamos botar o pé no chão, gente, né? E só para vocês terem, ó, pasme, eu vou aqui finalizar com a leitura aqui de uma declaração do próprio Estienne Arcette na época. E você vê, essa declaração eu achei numa página do Facebook, que é. Eu vou passar aqui depois o título da página, tá? Só vou aqui ler. Aqui é a carta aqui do Estienne Arcette aqui. Deixa eu ver onde é que eu pus aqui. Acho que tá no rascunhos. Pera aí. Eu vou tentar. Eu traduzi ela aqui. Eu vou fazer apenas algumas correções. Aqui, deixa eu ver. Então assim, aqui ó. Estienne Arcette. Eu estive muito interessado no comunismo por um longo tempo, especialmente pelos países como Albânia, Campucheia, Coreia do Norte e assim por diante. Eu tenho que dizer que estudei muito sobre o comunismo, né, e que o real comunismo seria um sistema ideal. Mas como eu odeio as pessoas, eu não quero que elas se divirtam. Eu gostaria de vê-las apodrecerem sob a ditadura comunista. Né? Como foi bom é, é, como foi bom o que fizeram, né? Ditadores como Stalin, Pol Pot, Mao Tse Tung, entre outros, né? Como são pessoas que realmente promoveram um comunismo real, um comunismo eficaz. Eu estive na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia, dos bons e velhos tempos, e estava prestes a ir para a Albânia, embora eu não tenha podido chegar até lá. A Polônia também já estava se tornando bastante cinza e deprimente, né, com a presença do comunismo. Eu adoro a polícia secreta da Guerra Fria, eu adoro a Guerra Fria e eu adoro os ditadores. Eu gosto de grampear e espionar pessoas. Eu gosto das câmaras de tortura e gosto também das delegacias em que as pessoas repentinamente desaparecem. Né? Então, está aqui, né, o senhor
Esterhazy, né, escrevendo ali na coluninha, né, do seu jornal ali, vamos dizer assim, nos escritórios da Helvetia. Então, só para vocês verem, se vocês acham que tudo isso é mera coincidência, não é. Né? Ele realmente estava envolvido com essa questão com, né, o Partido Comunista, e se ele, vamos dizer assim, se ele não tivesse sido assassinado, provavelmente ele teria levado isso adiante até. Não estou dizendo que aqui querendo endossar o assassinato dele. Estou dizendo que isso estava se tornando uma coisa cada vez mais intensa no coração dele. Ele estava cada vez mais intensamente envolvido com isso. Então é claro que todos esses eventos aí expressos no livro e no filme Lord of Chaos, com a colaboração de muitas entrevistas de muitos dos músicos que estavam lá, eles têm uma relação profunda com o processo revolucionário. E é claro que as pessoas têm que estar atentas a isso para não tornarem-se, vamos dizer assim, idiotas úteis, né, de outros tipos de processos revolucionários que possam ser eventualmente desencadeados, né, dentro dessa mesma forma. É, é assim que funciona, gente. A gente tem que tomar, a gente tem que estar acordado para essa coisa. Né? Então não se trata de ficar superestimando isso. Curta as bandas, eu também curto. Eu já mostrei vários álbuns aqui que eu tenho de black metal. Curtam, mas não fiquem. Tentem mudar um pouco o foco. Não fiquem superestimando isso. E tentem olhar a coisa um pouco mais além. Tentem rastrear as raízes disso aí. De um modo mais profundo, que vocês vão ver que as raízes disso aí são bastante perigosas, bastante assombrosas. Né? E, né? Sempre dentro do bom senso, sempre com o pé no chão. Né? E olhem o filme como o documento de uma situação bastante horrível. Né, que não deve ser visto como nada cult, como entretenimento, mas como um bom aviso às gerações vindouras aí para não seguirem esse mesmo exemplo. Ok? Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Desculpem aí se o vídeo ficou um tanto longo.